noite, igreja. Queremos saudar você que está na sua casa. Pedir que Deus possa fazer da sua casa, da sua morada, o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. E nesse momento ilustre que vamos adorar ao nosso Deus e reverenciar a santíssima presença dEle, convido você a adorar a gente e ser a igreja, a casa, adorar a Ele com a gente, ser a igreja, a casa onde Ele possa habitar. Que Deus abençoe o seu lar e venha adorar com a gente a tua igreja. Sobre a morte triunfou. Adore Ele, querido. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, é sempre amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, vamos! Tu és o Rei. Vamos, igreja! Ei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis. E aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Diz esse nome, Jesus, tu és o Rei, em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar. Vamos, igreja, vamos na sua casa, diga: Rei, tu és o Rei. Vamos, igreja, Rei, tu és o Rei. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Espírito Santo está na sua casa nesse momento. Você não está presente aqui, mas o Espírito Santo está presente aí. E eu quero te convidar, você, a sua família, para juntos adorarmos aquele que é digno de honra, glória e louvor e majestade para sempre. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando
Santo, santo Tu és, Pai. Nessa noite, Espírito Santo, estamos aqui para Te adorar de todo o nosso coração. E a você que está no seu lar, abra o seu coração, porque Ele vem, Ele virá num piscar de olhos. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas nós sabemos que nós temos que estar firmados na rocha, nós temos que estar preparados. Então nessa noite adore o Senhor de todo o seu coração. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de pé o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de
louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, e não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Aleluia. Ele já está aqui, Ele já está aí, Ele já está na sua casa nesse momento, Ele está a caminho, Ele está junto, Ele anda com você. Então vamos caminhar com Ele, que nem aqueles jovens caminhavam o caminho de Emaús, e vamos tocar e ser tocado, e vamos ter um relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está em casa, Ele está no rezar, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa,
sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queima de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, separamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, arrumamos a mesa. Tome um lugar de honra. 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 Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen para mais um culto online. Depois de um louvor desse aleluiado, nós vamos ouvir uma palavra abençoada. Que louvor gostoso, né? Que louvor extraordinário. Deus tem abençoado muito, né, os nossos músicos, os nossos vocais. Deus tem dado uma graça tremenda sobre a vida deles. E nessa noite eu quero orar com você. Você que está na sua casa neste momento, né, feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Agradeça a Deus neste momento por essa rica oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Pai amado, nós te agradecemos por essa rica e importante oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Nós te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. E neste momento o Senhor esteja adentrando aos lares, que todo impedimento, que toda obra, Pai, do inimigo, que todo atrapalho caia por terra agora. Paizinho, que eu peço a Ti, que o Senhor venha neste momento amarrar os demônios neste momento, para que a Tua palavra, ó Pai, entre, ó Pai, nos corações, entre, ó Pai, nos lares, e faça, ó Pai, milagres, curando, transformando vidas. Que nesta noite, Senhor, neste culto
online, a tua palavra, ó Pai, venha bradar nos corações, Paizinho, através dos louvores que foram entoados e também através da palavra que vai ser ministrada agora. Que não seja o pastor Jober, mas que seja o Espírito Santo direcionando este momento. Me usa com poder, me usa com glória, ó Pai, neste momento. Me usa, ó Pai, com autoridade. Abra, ó Pai, o meu entendimento para compreender ainda mais a tua palavra. Fala através, ó Pai, da minha vida, ó Pai, nesta noite. E que vidas, ó Pai, sejam libertas, que vidas sejam curadas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 71. No Salmo de número 71, versículo 3. Salmo de número 71, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Queridos, tema da mensagem: a vida não é fácil nem para os filhos de Deus. Esse é o tema da mensagem. A vida não é fácil nem para os filhos de Deus. Nada é fácil, querido. As coisas mais valiosas não vêm com facilidade. Quando nós olhamos para algumas propostas de enriquecimento com facilidade, nós achamos muito bom. De vez em quando eu estou ali mexendo no meu celular, olhando no Facebook, olhando ali no Instagram, vou até mesmo para o YouTube, e ali a gente se depara com propaganda de enriquecimento fácil, ganhe dinheiro fácil, né? Como se isso fosse possível. Não é bem assim na prática. A gente vê que não é dessa forma que acontece. E quando nós olhamos para grandes impérios, quando eu falo empresas que deram certo, quando eu olho para empresas grandes da década de 80, da década de 90, eu vejo que grandes empresários, eles começaram do nada. Grandes empresários, eles começaram, às vezes, o que? Num pequeno cubículo, no fundo da sua casa. Eu vejo que grandes, fazendeiros hoje, eles começaram com um pequeno pedaço de terra, plantando, às vezes, o que? Com as suas próprias mãos, enxadas. E também, o que acontece? Aparelhos lá do tempo do EPA. Daí hoje a gente olha para grandes fazendeiros, nós olhamos para grandes empresas, e nós olhamos para um grande império empresarial, e a gente não faz ideia que essas pessoas, elas começaram do nada, porque nada é fácil. Essas pessoas, elas trilharam um caminho de muito suor, muito trabalho. Então na vida nada é fácil. E hoje, quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos o que? Um grande legado. Nós vemos um grande legado de uma história linda, não só na parte empresarial, mas também de união entre famílias e etc e tal, que decidiram fazer algo dar certo, que decidiram colocar a mão na massa, como a gente fala, porque nada é fácil, na vida nada é fácil. Só que nós também olhamos para algumas empresas da década de 80, 90, algumas já não existem mais, algumas já faliram. E sabe por quê? Porque lá atrás, essas pessoas que trabalharam, que começaram no cubículo, no fundo da sua casa, elas gastaram tempo, às vezes elas gastaram dinheiro que elas não tinham, elas fizeram investimentos, e a empresa se tornou uma grande potência. Mas por facilitarem a vida dos seus filhos demais, por não ensinarem a eles que a vida não é fácil, que nada cai do céu, essas empresas, elas foram extintas, porque os filhos destruíram o legado, acabaram com a empresa, extinguindo a empresa
da face da terra. Só ficou um legado que de pobreza, um legado de dívidas, um legado de falência. E nós vemos o que uma grande, de repente, história linda, maravilhosa, se tornando uma ruína. E nessa noite, querido, eu quero mostrar para você, através do Salmo 71, que na vida nada é fácil, nem para aqueles que são filhos de Deus. Você que está na sua casa, lembre-se que a vida não é fácil. Você que está aqui no templo, os meus músicos que estão me acompanhando, a vida não é fácil. E esse salmo aqui, de número 71, é o pano de fundo do lamento de Davi. Davi já está velho, Davi já está com os cabelos brancos, Davi está perto da sua morte. Ele começa a enfrentar um conflito interno. Quando eu falo conflito interno, não é só dentro do seu coração, mas no seu palácio. Ele começa a enfrentar um conflito dentro do seu palácio com seu filho Adonias. Davi está perto da sua morte e começa a enfrentar um problema com esse filho. Um filho que começa a tramar contra ele, um filho que está querendo matá-lo. Escute bem, você que está me assistindo na sua casa, pense bem, você que é pai, você tem um filho que deseja a sua morte, você tem um filho que ele começa a tramar pelas suas costas, um filho que ele começa a caluniar, falar mal de você, desejando a sua morte. Isso é um desgosto para o pai. E Davi, ele está vivendo esse desgosto de ver o seu filho que ele deu tudo, o seu filho que está desfrutando do reinado, do bom e do melhor, desfrutando das conquistas, das batalhas. E nós vemos o que? Davi olhando para esse pano de fundo, e nós vemos o que? Um pai desgostoso, um pai que está velho, com o cabelo branco já, olhando um filho, tramando contra ele. Queridos, lembre-se bem, a vida não é fácil. Essa história aqui de Davi nos mostra que a vida não é feita de facilidades. Nos mostra que mesmo jovem ou tendo idade, a vida não é fácil para ninguém. Você que é jovem, escute bem, a vida não é fácil. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é um ancião, lembre-se bem que a vida, ela não é fácil. E nessa noite eu quero mostrar para você que nós precisamos aprender algumas coisas aqui com Davi. E aprenda, primeira coisa que nós precisamos aprender com Davi é que sempre vai ter pessoas mal intencionadas. Sempre vai ter pessoas mal intencionadas. O Salmo 71 no versículo 4 fala assim: livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e dos cruéis. Davi está fazendo esta oração. O versículo 4 mostra que sempre haverá pessoas mal intencionadas, sempre haverá pessoas cruéis, sempre haverá pessoas querendo a sua cabeça, sempre haverá pessoas tramando contra você. Não se engane. Então Davi, ele poderia ter pensado aqui, já velho, cabelo branco, ele poderia ter pensado: já venci leão, já derrubei urso, já derrubei um gigante, já venci nações, conquistei impérios, já escapei várias vezes da morte, da própria mão do meu sogro Saul, já vi muitas coisas acontecendo. Ele poderia ter pensado: agora chegou o momento de eu descansar, chegou o momento de eu desfrutar da minha velhice, chegou o momento de eu desfrutar do sossego, daquilo que o império pode me fornecer. Mas não é isso que acontece. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 71, nós vemos um pano de fundo totalmente contrário, de repente, a esse pensamento de Davi, e de repente até o pensamento que nós temos. Quem imaginava
que em 2020 a gente está enfrentando uma pandemia. Quem imaginava que você de repente está na sua casa, um aposentado, de repente você que tem muito dinheiro, de repente você ia enfrentar essa pandemia, e de repente o que aconteceu? Olhar e o seu dinheiro não ia poder nem te ajudar em certas situações. Olha o pano de fundo que nós estamos vivendo. E Davi, ele também está vivendo esse pano de fundo. Então ele olha, ele lembra, entendeu? Ele começa a lembrar da sua época de juventude, ele começa a lembrar das suas conquistas, ele começa a lembrar de toda a sua vida. E ele chega nesses Salmos de número 71, e ele começa, querido, a ver que nem na época da velhice, nem na época de estar prestes a fechar os olhos, ele tem descanso, porque sempre haverá pessoas mal intencionadas. Lembre-se, você pode ser uma pessoa abençoada, lembre-se, você pode ser uma pessoa carismática, você pode ser uma pessoa talentosa, você pode ser uma pessoa cheia dos dons espirituais, mas a vida não é fácil, nem para os talentosos, a vida não é fácil, nem para aqueles que têm dons, a vida não é fácil para aqueles que são carismáticos. Lembre-se que a vida não é fácil para ninguém, e Davi, ele nos mostra isso, que mais uma crise ele está vivendo dentro do seu próprio palácio. E outrora, ele já tinha vivido isso com os filhos dele. Outrora, você lembra que um dos filhos de Davi estupra a própria irmã, e depois outro irmão faz justiça com as próprias mãos. Parece aqui que a história é um déjà vu, parece que está querendo se repetir a história. Mas isso nos mostra que a vida, ela não é fácil, que ela tem vários cenários. E aqui mais uma vez Davi, ele está enfrentando mais uma crise dentro da sua família. Adonias, ele sabia que o trono não era dele. Adonias, ele sabia que o trono pertencia a Salomão, mas mesmo assim ele não quis nem saber. Ele se levanta com crueldade, ele se levanta para trazer morte, ele se levanta para trazer desgraça dentro da sua própria família. Adonias se levanta contra o seu pai, e Davi é rei, então se ele levanta contra o seu pai, ele se levanta contra uma nação. E se Davi é ungido por Deus, ele se levanta contra Deus. Então Adonias, ele começa a destilar o seu veneno, ele começa a agir com crueldade. E Davi, ele já havia passado por inúmeras situações semelhantes. Pensa no homem que foi perseguido por Saul, é Davi. Várias vezes Saul quase teve sucesso na morte de Davi, mas Deus estava ali cuidando dele, livrando ele de pessoas mal intencionadas. A vida não é fácil, querido. Às vezes nós achamos que temos controle sobre as coisas. Às vezes nós achamos que temos controle sobre a nossa vida. Às vezes nós achamos que temos controle sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Davi, de repente, ele pensou isso, que tudo estava controlado, que tudo estava equilibrado. Mas de repente o cenário muda, começa a acontecer uma crise, um problema. Algo começa a se alastrar, não só dentro do coração de Adonias, mas começa a se alastrar por dentro do palácio e no coração das outras pessoas que ali estão. Querido, nós não temos controle sobre as coisas. Eu volto a dizer, prova disso é o cenário que nós estamos vivendo. Nós não temos controle de nada. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Todo o nosso ser está nas mãos de Deus. O nosso futuro pertence a Deus. Doce ilusão a gente achar que nós temos o controle de alguma coisa. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Então nós olhamos aqui para esse pano de fundo
Davi, ele fazendo essa oração do Salmo 71 aqui, esse diálogo dele com Deus, ele vê aqui, você olhando esse texto, lendo, você vê que Davi, ele já não tem certeza de mais nada. A única certeza que ele tem aqui, que o único que pode livrar ele é Deus. O resto ele já não tem certeza qual que vai ser o futuro do reinado, do reino dele, do reinado dele. A única coisa que ele tem certeza é que o único que pode salvar ele é Deus. E nós estamos vivendo esse pano de fundo, querido, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica grande que está se instalando no mundo todo, no meio de uma crise também religiosa e etc e tal, que está acontecendo no mundo todo. Nós vemos o que? Que existe pessoas mal intencionadas, pessoas que aproveitam até deste momento para tramar, para desviar dinheiros e etc e tal. A gente vê pessoas tramando contra aqueles que querem o que? Ajudar, aqueles que querem trazer a cura, aqueles que querem trazer restauração, e a gente vê isso acontecendo. Então Davi, ele nos mostra, querido, que sempre haverá pessoas mal intencionadas, e nos mostra que a vida não é fácil, nem para você que é cristão, nem para você que está dentro de uma igreja, nem para você que lê a Bíblia todos os dias, ora, faz propósito com Deus, etc e tal. A vida não é fácil. Mas uma coisa nós podemos aprender com Davi. Davi nos mostra que enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos caminhando nessa terra, não teremos facilidade, porque somente Deus pode direcionar, somente Deus pode nos livrar, somente Deus pode nos salvar. Enquanto nós estivermos caminhando nessa terra, enquanto nós estivermos olhando para Deus, saiba que é Ele que nos cuida de nós nos momentos mais difíceis. Saiba que é Ele que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E saiba, querido, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver nessa terra, não é tempo de descanso. Davi nos ensina isso, velho, com cabelo branco, e ele vê que ainda não é momento dele descansar. É o momento dele continuar pelejando, é o momento dele continuar orando, é o momento dele continuar se entregando a Deus, é o momento dele lutar mais um pouco, para que haja restauração mais uma vez no império de Israel. A vida não é fácil, então aprenda com Davi. Sempre vai ter pessoas mal intencionadas, mas se você estiver sendo direcionado por Deus, você vai entender que Deus vai livrar você das pessoas mal intencionadas. Segundo lugar que nós podemos aprender com Davi nesse Salmo de número 71, não coloque expectativas em pessoas. Davi teve que aprender isso logo cedo, quando era um pastor de ovelhas, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele teve que aprender que ele não poderia colocar expectativas em homens, nem na sua própria família. Quase, é porque Deus tem propósito e Deus conhece, mas por algumas pessoas, ele não ia nem ser apresentado a Samuel, por algumas pessoas. Então Davi, ele aprende logo cedo que nós não devemos colocar expectativa em pessoas. E sabe por quê, querido? Eu volto a dizer, a vida não é fácil, e quando nós colocamos expectativas nas pessoas, a vida fica ainda mais difícil. Então quando eu e você colocamos expectativas em pessoas, a vida fica mais difícil. Sabe por quê? Pessoas nos decepcionam. Não é coincidência, é jesuicidência. Semana passada nós falamos sobre decepções. Nós falamos que
se nós não sabemos lidar com decepções, elas podem nos cansar, elas podem nos tirar do foco daquilo que Deus tem para nós. E a mesma coisa é aqui. Davi, ele nos mostra que nós não podemos colocar expectativa em pessoas, porque uma vez que nós colocamos expectativas em pessoas, nós podemos nos decepcionar. Davi nos mostra, ao ponto de citar aqui no versículo 9, no versículo 9 ele fala, aí fala aqui, não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois, versículo 10, pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam me matar. Então Davi, ele vê que tem caluniadores na própria casa dele, dentro do palácio dele. E o pior de tudo, que o caluniador, a pessoa que está ameaçando ele de morte, é um membro da sua família, é um próprio filho, é Adonias. Então Davi, ele vê aqui que a vida não é fácil. Então Davi, ele sabe que o único que poderia suprir as suas expectativas e salvá-lo novamente é Deus. Davi passou por essas situações anteriores, e mais uma vez ele vê o pano de fundo se repetindo, e mais uma vez ele vê que o único que pode salvar é Deus, o único que pode transformar aquele cenário é Deus. Por isso ele recorre a Deus, querido. Você vai ver lá no versículo 19, que ele faz aqui uma oração, ele fala, tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, Deus? Então você vê aqui, Davi, ele fazendo essa oração, já velho, e ele sabe que ele não pode perder a esperança da salvação. O único que pode salvar ele é Deus. E sabe por quê, querido? Que as expectativas de Davi nunca foi colocada em homens. A expectativa de Davi sempre foi colocada em Deus. Você vê em todos os salmos ele bendizendo o nome de Deus. Você vê em todos os salmos ele cantando a Deus. Você vê em todos os salmos ele colocando toda a expectativa dele em Deus. Então nós podemos aprender com Davi que nós não podemos colocar expectativas em pessoas, mas sim em Deus. Porque sabe, meu irmão, quando nós colocamos expectativas em pessoas em primeiro lugar, ao invés de colocar em Deus, nós vamos nos decepcionar. Sabe, o seu casamento, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua cidade, a igreja que você congrega, só pode ir bem se você colocar expectativas em Deus. Quando nós ministramos para casais, nós falamos, né? Se você quer que o seu casamento vá bem, se você quer amar bem o seu cônjuge, se você quer que o seu casamento flua bem, coloque suas expectativas em Deus. Porque se você esperar muito do seu parceiro, ele vai falhar, ele vai decepcionar, e o seu casamento vai terminar. Coloque suas expectativas em Deus, porque quem cuida do seu casamento, quem cuida do seu cônjuge é Deus. Seu trabalho, se você não colocar suas expectativas em Deus, uma hora você pode ser mandado embora, ou não receber aquela promoção que você está correndo atrás, e você se decepcionar. Então coloque suas expectativas em Deus. A sua faculdade, se você não colocar suas expectativas em Deus, uma hora que acontece, seu estudo pode falhar, o professor pode falhar, de repente o que acontece, você não pode tirar uma nota boa na prova, e você pode se decepcionar com o seu professor, ou até com você mesmo. Aí a coisa não vai terminar bem. A cidade onde você mora, se você não colocar suas expectativas em Deus, a autoridade da sua cidade, o prefeito, o vereador, não sei, ele pode decepcionar você, e a situação não ir bem. A igreja onde você congrega, escute bem,
De repente, o pastor pode falar com você, ou o líder pode falar com você em alguma situação, e você querer o que? Abandonar a sua fé, você querer largar a igreja, e virar um descrente, um desviado. Por quê? Colocou a expectativa em homens e não em Deus. Então coloque a expectativa em Deus, porque só assim as coisas podem ir bem, só assim a sua vida vai bem. Quando nós colocamos as expectativas em pessoas, nós nos decepcionamos. Agora, quando nós colocamos as expectativas em Deus, a nossa vida vai bem, nós crescemos, o casamento vai bem, o trabalho vai bem, a faculdade vai bem, a igreja vai bem, a cidade vai bem, tudo vai bem. E sabe por que tudo vai bem? Porque Deus conhece todas as coisas. Aleluias. Então, que nós podemos aprender com Davi: a vida não é fácil, por isso não coloque expectativa em pessoas, coloque suas expectativas em Deus. E terceiro lugar, querido, que nós podemos aprender com Davi: confie em Deus. Não deixe de confiar em Deus. E sabe por que nós temos que confiar em Deus? Volto a dizer, a vida não é fácil, por isso que nós temos que confiar em Deus. E quando nós deixamos de confiar em Deus, escute bem, se eu deixar de confiar em Deus, você deixar de confiar em Deus, a vida já não é fácil com Deus. Agora imagine sem Deus, a situação ela piora ainda mais. Sempre haverá uma escolha, sempre. Davi é prova disso. Teve uma situação que Davi, ele tinha Saul nas suas mãos. Ele poderia ter matado Saul, mas ele escolheu: não, vou poupar a vida dele, porque esse não é o plano que Deus tem para a minha vida. Sempre na vida haverá uma escolha, querido. Uma escolha de você confiar em Deus ou riscar Deus dos seus projetos da sua vida. O problema, sabe qual que é? Como que você vai lidar com as dificuldades? Como você vai lidar com as guerras? Se você risca Deus da sua vida, do seu projeto, como que você vai lidar com as dificuldades? Se você não confia em Deus, como que você vai lidar com as guerras? Quando eu falo guerras, é guerras dentro do seu interior, no seu coração, na sua mente, na sua alma. Se você tira Deus, se você não confia em Deus, como que você vai conseguir lidar com as guerras? Porque a sua alma, a sua mente é um campo minado, onde existe várias bombas armadas. E se não tiver Deus, se não tiver Jesus, se não tiver o Espírito Santo para estar desarmando essas bombas, elas explodem e acabam com você, acabam com pessoas que estão à volta. É só a gente olhar para Adonias. Adonias, o que acontece? Adonias, ele deixa de confiar em Deus, ele tira Deus da vida dele, ele faz o contrário do seu pai Davi, ele faz o contrário do seu irmão Salomão. Ele deixa de confiar em Deus, e as bombas começam a estourar em sua mente, no seu coração. E ali ele começa toda uma conspiração. E a gente vê o resultado lá no final, que o resultado não é bom quando nós deixamos de confiar em Deus. Sabe o que Davi ele faz? Mais uma vez, a vida de Davi é extraordinária. Não é à toa que ele é um dos homens mais falados, depois de Jesus, é claro. Mas a vida de Davi ele é extraordinária. E Davi ele nos mostra uma vez como lidar com dificuldades, como lidar com guerras. Mais uma vez agora ele mostra. E sabe onde ele mostra, querido? Lá no versículo 17. Olha só no versículo 17, que sensacional. Versículo 17 e 18, ele fala: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho,
de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Mais uma vez, Davi, ele nos mostra com maestria como lidar com dificuldades, como lidar com guerras. Ele não esquece do seu chamado, da sua entrega lá na época da sua juventude. Ele não esquece das batalhas que ele enfrentou, ele não esquece das dificuldades que ele passou. Ele sabe que todas aquelas dificuldades, todas aquelas guerras, todas aquelas tramas, até no momento que ele se escondeu lá na caverna de Adulão, querido, ele sabe que tudo aquilo serviu para lapidar o caráter dele. Ele sabe que tudo aquilo que ele passou serviu para aperfeiçoar ele, para servir de exemplo para as futuras gerações. E sabe por quê, querido? Porque a vida não foi fácil para Davi. A vida não foi fácil para Davi, mesmo ele tendo intimidade com Deus, mesmo ele tendo essa intimidade com Deus, a vida não foi fácil para ele, porque Deus não poupou ele das frustrações, Deus não poupou ele das correções, Deus não poupou ele da disciplina, Deus não poupou a exortação na vida dele. Então ele sabe, querido, que a vida não é fácil. Então nesses versículos 17 e 18 mostra claramente, querido, que Davi, ele reconhece que Deus esteve na trajetória dele, desde a época da juventude dele, até agora, na época agora que ele já está velho, com o cabelo branco, com os olhos está prestes a se escurecer. Davi, ele reconhece o cuidado de Deus. Querido, a vida não é fácil, nem para aqueles que são servos de Deus. E quanto mais cedo a gente aprender isso, querido, que a vida não é fácil, melhor vai ser para você, melhor é para mim, melhor é para a nossa família, melhor é para o reino de Deus. É uma doce ilusão a gente vê aí os evangelhos da prosperidade, os evangelhos das facilidades, e as pessoas pregando: venha para Deus e os seus problemas serão resolvidos. Venha para Deus que a sua casa própria está garantida, que o seu carro está garantido. Venha para Deus que você não vai ter mais enfermidade. É mentira. Deus não nos poupa de angústia, de frustrações. Às vezes Deus não nos poupa de enfermidade. Deus às vezes Deus não nos vai poupar de crises. Deus não fez isso com Davi. Deus não fez isso com o seu filho Jesus. Ele passou por tentações, ele passou por apontamentos, ele passou por calúnias, ele passou por conspirações, que resultou na cruz do Calvário. Então é ilusão a gente achar que agora, porque nós somos cristãos, que agora nós somos filhos de Deus, que a vida vai ser fácil. Não vai ser fácil. Prova disso, querido, 2020, Covid-19. Ainda ontem nós recebemos uma triste notícia com o irmão nosso em Cristo Jesus. Já esteve nessa igreja, acompanhando um pastor que pregou aqui. Faleceu, Covid-19. Essa semana nós tivemos uma triste notícia, que uma cantora abençoada, aleluiada, Fabiana, também faleceu com Covid-19. A vida não é fácil, querido, nem para os filhos de Deus. Nós não estamos imunes a crise e problemas. A garantia que Deus nos dá, é que a nossa alma pertence a Jesus Cristo, se nós aceitarmos Ele. A garantia que Ele nos dá é que nós vamos morar no céu, quando chegar o nosso momento de entrega. Essa é a garantia que Deus nos dá. Então a vida não é fácil. Você pode olhar para o contexto de hoje e ficar aterrorizado, até mesmo achar que Deus é injusto.
Mas não pense assim. Não pense assim. Olhe para Davi. Davi, ele olhou a volta dele. Davi, ele olhou as conquistas. Davi, ele olhou tudo aquilo que ele lutou desde a juventude dele. Ele olhou, querido, para cada frustração que ele venceu no passado. Davi olhou para cada doença, para cada pecado que ele confessou. Lembra lá de Urias? Que pecado terrível. Mas Davi venceu, ele confessou o pecado a Deus. Veio a sentença de Deus. Ele foi disciplinado, teve a correção de Deus. Então você vê Davi aqui, ele passando por todas essas frustrações. Você vê Davi, ele passando por todos os momentos. E quantos livramentos Davi teve. Ele vê Deus trabalhando na história dele em todos os momentos. Agora nós olhamos aqui para Davi. Já estou partindo para o encerramento da mensagem. Agora nós olhamos aqui para Davi. Agora já o que é de cabelos brancos, diante de uma situação que pode resultar na sua morte. Mas Davi, ele decide olhar para o caráter de Deus. Mesmo em meio a conspiração, mesmo recebendo ameaças de morte, Davi, ele decide olhar para o caráter de Deus. Olha no versículo 8, querido. Olha só, no versículo 8 Davi fala: do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamo o teu esplendor. Então ele decide proclamar o esplendor de Deus. Davi em meio às trevas. Davi estava em meio às trevas, querido. Em meio à conspiração, à trama, o seu filho querendo matar. Em meio a um momento de dificuldade, com o coração pesado, ele consegue ver o esplendor de Deus. Ele consegue ver a glória de Deus. Queridos, sabe que eu vejo aqui? Eu vejo que isso aqui é uma marca de uma pessoa que vive com Deus. Sabe qual que é a marca de uma pessoa que vive com Deus? É que mesmo em meio às trevas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às conspirações, mesmo em meio a apontamentos, mesmo em meio à pior pandemia da história, ela consegue ver Deus, ela consegue ver a glória de Deus, ela consegue ver o esplendor de Deus. Mesmo em meio a incertezas, essa pessoa ela continua confiando em Deus. Mesmo em meio a um cenário caótico, ela consegue ver Deus. Mesmo em meio a momentos de infelicidade, ela consegue louvar a Deus. Então eu vejo uma marca de uma pessoa que vive com Deus na vida de Davi. Agora pergunta para você que está me ouvindo: você consegue louvar a Deus mesmo no momento de enfermidade? Você consegue louvar a Deus mesmo diante de uma perda? Você consegue louvar a Deus mesmo diante dos apontamentos e calúnias? Mesmo em meio à conspiração? Você consegue louvar a Deus mesmo na maior pandemia da história, onde muitas pessoas estão tendo a vida ceifada? Você consegue louvar a Deus mesmo em meio a tudo isso que eu falei, citei aqui? Você consegue reconhecer o caráter e a bondade de Deus? Se você conseguir reconhecer o caráter e a bondade de Deus, mesmo nos momentos infelizes da sua vida, querido, você é uma pessoa que vive com Deus. Davi, ele consegue, quero chamar a equipe de louvor aqui. Davi, ele consegue olhar para a glória de Deus, e tudo isso que eu falei, e no momento mais caótico da vida dele, no momento mais infeliz da vida dele,
no momento que ele está prestes a fechar os olhos, que está quase morrendo no final da sua vida. Por isso que eu falo que é o momento mais infeliz da vida dele. Ele consegue olhar para todo esse cenário e terminar os seus dias como uma pessoa, querido, uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele consegue terminar os seus dias não como uma pessoa amarga. Agora existem pessoas que infelizmente, porque elas acham que Deus é injusto, que a vida é injusta, elas conseguem tornar a vida delas tão difícil, e elas conseguem se tornar pessoas amargas, pessoas rancorosas, pessoas que não perdoam. Nós precisamos aprender com a história de Davi. Mesmo com todo esse cenário, com as decepções, perseguições, 2 filhos traíram Davi. Mesmo assim ele não se tornou uma pessoa amarga, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então a minha palavra para você, querido, que está me assistindo: a vida não é fácil, mas com Deus nós podemos suportar as frustrações. Com Deus, querido, nós podemos se tornar pessoas melhores. Com Deus as nossas amarguras é curada. Com Deus nós podemos se tornar homens segundo o coração dele. Por isso, querido, nessa noite eu quero desafiar você, querido. Eu quero desafiar você a olhar para todo esse cenário e não desfalecer, não perder a sua esperança, porque a sua esperança está em Deus. A sua esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Saiba que existe uma promessa. Saiba que existe uma promessa da volta de Jesus Cristo. E saiba que existe uma promessa para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. O nome está escrito no livro da vida. Saiba, querido, que existe uma promessa. E essa promessa é para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Por isso eu quero orar por você neste momento. Receba essa oração. Pai amado, nesta noite, Senhor, nós aprendemos com a história de Davi. Nós aprendemos, ó Pai, que em meio à sua história, à sua trajetória, ele teve decepções, ele foi traído, ele foi perseguido. Em muitos momentos ele teve que se esconder, mas o Senhor estava com ele, cuidando, livrando ele em todo momento. Ele viu que a vida não é fácil, por isso ele decidiu confiar em Ti, porque a esperança está em Ti. E nessa noite, ó Pai, eu oro para que a nossa confiança esteja em Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê graça, e diante desse contexto que nós estamos vivendo, mas que a gente não venha perder a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança de transformação, não só nas nossas vidas, mas também, ó Pai, em todos aqueles que confiam em Ti. Então nos ajude, ó Pai, nos ajude, Senhor, assim como o Senhor ajudou Davi no final da vida dele. O Senhor livrou ele, o Senhor poupou ele das conspirações, da morte dos inimigos. Assim faça conosco, nos poupe, ó Pai, das conspirações, nos poupe, ó Pai, do homem ímpio. Ó Senhor, esteja nos ajudando. Erga, Senhor, a nossa cabeça, e acima de tudo, ó Pai, acampe teus anjos ao nosso redor. Paizinho, recebe, ó Pai, agora o nosso louvor nessa noite. Eu oro, ó Pai, por pessoas que estão enfermas, ó Pai, nesta noite, pessoas que necessitam de uma cura. Senhor, age agora, ó Pai, na vida, Pai, dessa pessoa. Age, ó Pai, no casamento. Age, ó Pai, nos negócios. Age, ó Pai, agora no ministério. Age, ó Pai, no coração deste filho agora. Senhor, entre com a providência, entre com a paz. Senhor, meu Deus, nós, ó Pai, neste momento oramos, ó Pai, pelo nosso Brasil, pelas demais nações. Oramos, ó Pai, por cada médico, cada enfermeiro. Oramos, ó Pai, por cada líder. Dê graça, dê sabedoria, para que eles possam vencer as dificuldades, para que eles possam vencer a guerra, para que eles possam passar, ó Pai, por esse momento, ó Pai, de tribulação, e no final, ó Pai, reconhecer o Teu caráter, reconhecer o Senhor Deus que cuida, o Senhor Deus que muda histórias, o Senhor Deus, ó Pai, que transforma cenários. Paizinho, nesta noite nós oramos, ó Pai, também, Senhor, agora
Paizinho, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, Paizinho, que vamos depositar, ó Pai, nos gasofilácios. Paizinho, que o Senhor esteja abençoando, multiplicando agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o trabalho de cada irmão, abençoa, Pai, o aposentado, o empresário, o profissional liberal. Esteja abençoando, ó Pai, a dona de casa, que não venha faltar nada, ó Pai, na dispensa dos seus filhos. Paizinho, nesta noite, eu abençoo, ó Pai, a nossa cidade de Carmem. O Senhor esteja abençoando as autoridades, dando sabedoria, dando graça. Senhor, os demais municípios, vai alcançando agora, Senhor, alcance agora com o sangue do Cordeiro. Vai passando, ó Pai, pelos municípios agora. Senhor, vai curando aqueles que precisam ser curados. Senhor, age com poder, age com graça. Nós cremos, ó Pai, na esperança, ó Pai, da salvação. Paizinho, eu oro agora. Paizinho, nós estamos encerrando, ó Pai, este culto. Abençoa, Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo, aqueles que vão ouvir aí dessa palavra, que essa palavra venha falar com eles, e que venha ter mudanças extraordinárias, ó Pai, no coração de cada pessoa. Mas nós oramos e te agradecemos pela tua presença. Amém. Agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar com o louvor agora.